olá, bem-vindo, bem-vinda. Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Primavera brasileira? Primavera no outono? O século XXI está de fato se iniciando no Brasil? Podridão do capitalismo? Alguns espertalhões de extrema-direita querendo levar para um eventual golpe militar? Efervescência no Brasil, lutas massivas na rua, o povo reclamando, reivindicando um monte de causas, protestando. E para ajudar a entender o que está acontecendo por dentro das lutas populares, nós temos a alegria hoje de receber aqui no Palavra Ética Fidelis Alcântara. Fidelis, bem-vindo aqui ao Palavra Ética. Muito obrigado pelo convite, Frei. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo aí que está assistindo. É um prazerão receber você aqui, Fidelis. Fidelis é natural da pequena grande cidade de Coluna, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, mas já há muito tempo em Belo Horizonte, e é militante do COPAC, o Comitê dos Atingidos pela Copa do Mundo, e também é integrante do movimento Fora Lacerda e é formado em comunicação social, em publicidade. Fideli, conta rapidinho para nós, para a gente começar do começo. Você nasceu em Coluna e como é que veio parar aqui em Belo Horizonte? Por que você resolveu estudar comunicação social, publicidade? Olha, eu nasci em Coluna e minha família toda mudou para cá no início da década de 80 e 82, que é o desejo de muitas famílias que vêm do interior, e meus pais também tinham esse desejo de estudar os filhos, Na região lá não havia nenhuma universidade, nenhuma possibilidade da gente fazer um curso, e o meu pai temia muito de não conseguir nos manter em Belo Horizonte para poder estudar, Era um dilema muito grande. Então, nossa família mudou toda para cá, eu tenho irmãos mais velhos que nós viemos já para fazer universidade aqui, para estudar aqui, Eu ainda mudei para cá, eu tinha 8 anos de idade. E o desejo de trabalhar com a comunicação veio muito de uma relação que eu tinha com o comércio, por causa do meu pai, que era comerciante e tudo. Então, essa lida diária com as pessoas, com os universos mais diferentes possíveis, Um comércio ali no centro, você encontra gente de todas as formas, todas as classes sociais e tal. E isso me chamava muita atenção para a comunicação, para a interação entre as pessoas. E foi o que me motivou muito a trabalhar com comunicação, foi essas relações que desde pequeno eu desenvolvi ali, ou já trabalhando como meu pai, que eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu era funcionário lá, ou mesmo nas relações de vizinhança ali nas lojas e tal, no centro. Então essa coisa da comunicação social me chamava muita atenção e me movia muito. Ô Fidelis, agora o tempo aqui é pequeno, então vamos dar um salto aqui, vamos direto ao assunto, Muitas pessoas estão analisando assim, falando, nossa, esse levante popular massivo da juventude começou com a luta pelo não aumento da passagem lá em São Paulo. Outros alertam, não, olha, atenção, em 2012 houve cerca de 850 greves no Brasil, 380 no setor público. Nós já vimos assistindo nos últimos anos aí uma luta aguerrida dos povos indígenas, dos sem terra e dos sem casa. Agora tem muita gente esperançosa e feliz, tem algumas pessoas que parece que estão temerosas, com medo. Qual a análise, assim, da perspectiva mais geral que você está fazendo dessa efervescência, essas lutas que estão acontecendo nas ruas do Brasil? Olha, Frei, a gente brinca muito, que assim, o gigante acordou, mas o pobre nunca dormiu. Então, assim, as lutas, por direitos, direito à moradia, direito ao trabalho, direito de ir e vir, direito de acesso à saúde, à educação, melhores qualidades de trabalho, como a questão das greves e tudo, elas sempre existiram, elas nunca pararam, nunca dormimos, Mas, por outro lado, é muito importante esse despertar, dessas classes que ainda não estavam sentindo essa necessidade de luta, Então, a questão da mobilidade urbana, do transporte público, ela atinge a todas as classes sociais, Mesmo as pessoas que não usam o transporte público, elas são impactadas pelo trânsito, pelos problemas diários de locomoção dentro das grandes cidades, E é um fato em todas as grandes cidades brasileiras. Então, é muito importante que essa classe, que até há pouco tempo estava meio adormecida
ou meio distantes das lutas, né, tenha acordado e está nas ruas, né? Só essa união de força é que propicia mesmo uma luta mais forte contra o Estado. Nós vemos aí, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o caso da Eliana Silva e da Zilá Espósito, que foram comunidades... As duas ocupações urbanas, duas ocupações urbanas, que foram rechaçadas o ano passado, e em 2011, violentamente pela Polícia Militar, com spray de pimenta no rosto de crianças, de idosos passando mal, tendo que ser levados às pressas para os hospitais por causa da violência da polícia. Então, essa luta estava aí. No entanto, grande parte da sociedade não via, né? não entendia essa luta, né? Explicar para as pessoas qual a legitimidade e a importância de uma ocupação é uma coisa muito complicada, né? As pessoas, às vezes, não veem uma validade ou uma legitimidade naquilo, né? Elas não sabem, por exemplo, que a maioria dos terrenos são terras devolutas, que a propriedade delas está em dúvida ou não tem o uso social da terra como manda o Estado. Então, essas lutas até pouco tempo estavam muito invisíveis ou pouco localizadas, ou pouco vistas, né, pela sociedade. Então, é muito importante que uma outra parte da sociedade que não é atingida diretamente, né, por exemplo, o pessoal fica falando, esse pessoal que está lutando aí pela diminuição da passagem nem pega ônibus. Você não precisa de pegar ônibus para lutar para a passagem abaixar, né? Basta a pessoa ter a consciência que a passagem está cara. Então, essa consciência e essa ida para as ruas da população é muito importante para engrossar o caldo e para nos ajudar nessas lutas que a gente nunca pode parar, né? Nós temos um déficit habitacional enorme em Belo Horizonte, muitas famílias sem casas. Agora, com as obras da Copa, isso ainda aumenta. O déficit na saúde e na educação, então, é uma coisa absurda. Nós vimos no início desse ano aí uma grande, que eu digo assim, não em número de pessoas, mas em importância, foi a passeata de pais e mães pedindo pediatra na rede pública e na rede de saúde privada também, porque tanto a rede pública quanto a rede privada não tem pediatra o suficiente para atender as nossas crianças. Então, essa luta, né, e essas lutas, elas precisam ganhar mais forças e ganhar mais visibilidade. Provavelmente pouca gente ficou sabendo dessa manifestação que os pais fizeram. Foi uma manifestação muito legal, levando as crianças nos carrinhos pelas ruas e tal, né, explicando à população que talvez não tenha filhos naquela idade, não sabe o drama que é hoje para você conseguir um atendimento para uma criança, e isso não só no serviço privado, mas no serviço público também, que é mais grave ainda, né? Ô, Fidelis, o descontentamento e a indignação é geral e é muito intensa, né? Tem gente que chega até a falar assim, que agora é o levante dos 99 contra 1% que está sempre dominando e violentando o povo, né? Estou lembrando aqui, Fidel, você é integrante, participa desde o início do Comitê dos Atingidos pela Copa. Para quem não conhece ou conhece pouco, explica para nós como é que nasceu essa proposta de criar o Comitê dos Atingidos pela Copa, se eles estão em todas as capitais do Brasil, as principais pautas. Olha, o Comitê dos Atingidos pela Copa, Comitê Popular dos Atingidos pela Copa, ele surgiu muito de uns documentos produzidos pela Raquel Ronick, que é uma enviada da ONU, né, por direitos humanos, direito à moradia, e ela nos alertava dos impactos dos grandes eventos, Copa e Olimpíadas em todo o mundo, né? Existem vários relatórios que mostram que esses grandes eventos, eles não trazem um ganho, um legado para o comércio local, por exemplo, ou para a economia local das cidades. Esse grande legado ele vai para os patrocinadores da FIFA e para a FIFA. E o que sobra para a população das cidades, né, e dos países que sediam esses eventos é uma enorme dívida. Aí nós temos vários... Além de elefantes brancos também, né? Além de estádios e obras que não servem para nada, né? Nós temos Copax nas 12 capitais sedes e tem a ANCOP, que é a Articulação Nacional dos Comitês Populares, né, que faz essa articulação entre os comitês, né, mostrando as lutas, mostrando as vitórias, né, que nós estamos tendo, né, e como estão acontecendo em cada cidade. E a gente vê uma violação, né, a Raquel Ronick sempre veio denunciando várias violações de direitos humanos para a realização da Copa. Essas violações vão de frente, né, bate de frente com a questão do trabalho, como é o caso dos barraqueiros do Mineirão e dos feirantes do Mineirinho. Perderam suas feiras, né? Suas feiras e a Prefeitura e a Secopa se negam a negociar com eles outros espaços. A Secopa é a Secretaria Municipal para a Copa, não, né? É a Secretaria Estadual da Copa. Da Copa, né? De Minas Gerais. De Minas Gerais.
se negam a conversar com as pessoas sobre ou dar uma outra oportunidade de trabalho em qualquer feira, em qualquer espaço, que é o que eles reivindicam desde o início. Os feirantes do Mineirão, por exemplo, né, os barraqueiros do Mineirão, eles entendem que o Mineirão agora é privado, antes era público, era do Estado, né, era administrado pela Dengue, agora é administrado pela Minas Arena, que é uma empresa particular, e eles nem queriam trabalhar lá ao redor, porque eles sabem que se forem trabalhar lá, eles vão ter que pagar impostos, vão ter que pagar umas taxas. Então, inicialmente, eles tentavam trabalhar até em outros lugares. Agora já começa a andar uma negociação aí com a Minas Arena e tal, numa tentativa de colocá-los em quiosques lá dentro, que a gente não sabe ainda, né, devido a algumas exigências burocráticas, como esse processo vai se dar. Mas além desses impactos, né, a Copa traz impactos também, por exemplo, a moradia. Aqui em Belo Horizonte nós tivemos a desocupação da Vila UFMG, um caso assim, se fala em cerca de 200 mil famílias em todo o Brasil, sendo desalojadas em todo o Brasil, desalojadas, né? Isso para alargar avenidas, fazer viadutos, né? Exatamente. E obras, há pouco tempo nós estávamos conversando com um companheiro de Fortaleza e ele explicava que o veículo leve sobre trilhos que vai ser construído lá, com a justificativa de ser um transporte para a Copa, ele passa exatamente em cima das ocupações urbanas. E quando chega alguns prédios, algumas coisas que são de empresas e tal, ele desvia e vai sempre em cima de onde estão as casas. Então, a tentativa deles lá hoje mesmo é criar uma nova rota para esse veículo leve sobre trilhos, porque ele vai impactar 23 comunidades. E isso acontece em todas as cidades brasileiras, né? A prioridade do governo é desalojar as famílias pobres, porque a indenização é menor, né? Enxotar o pobre da cidade é visto por muitos governantes como uma forma de valorização da cidade, valorização do metro quadrado da cidade. Aqui em Belo Horizonte, só na beira do anel rodoviário, são milhares que estão sendo prensados, né? E estão correndo o risco também de perder. E aí o grande problema que a gente vê é que não é oferecida outra oportunidade para essas pessoas. Porque se elas fossem removidas desses lugares para ir para uma moradia digna, para um lugar com uma infraestrutura mínima e que fosse pelo menos próximo, né, aos lugares onde elas já residem, porque quando você transfere a pessoa para um lugar muito distante, você tem um impacto social na vida dela de deslocamento muito grande, né, ela perde seus vínculos afetivos, seus vínculos sociais, né, mas nada disso é respeitado. Então, além de não termos indenizações no preço justo, né, a prefeitura normalmente só paga pela benfeitoria, para as pessoas entenderem, ela não paga pelo valor do metro quadrado do terreno. Ela só paga a benfeitoria. Por isso, ela dá indenizações em torno de 7, 10 mil reais. E a gente sabe que com 7, 10 mil reais não se compra nenhum lote, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Então, na prática, é um processo de ir gradativamente expulsando o povo do município de Belo Horizonte. Exatamente. Né? Nós vivemos nas grandes cidades do Brasil hoje um processo de mercantilização da vida, né? Só mora na cidade quem tem dinheiro para pagar, só desloca pela cidade quem tem dinheiro para pagar. Né? Então, a moradia, o transporte, o acesso à educação estão virando bens de consumo. Né? Hoje, quanto mais caro for o preço do metro quadrado, mais caro for o IPTU, mais é rentável para a cidade. É, né? Uma visão completamente distorcida, né, que alguns empresários que se tornam políticos querem impor, né, sobre a cidade. E a gente não pode aceitar isso. A cidade, antes de tudo, é um lugar de convivência, um lugar de encontro, né? Um lugar onde a vida flui, e não um lugar onde que a gente vai para pagar. Né? Ok, Fidelis, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Fidelis Alcântara, que é um dos militantes do COPAG, o Comitê Popular dos Atingidos pela Copa, e também membro integrante do movimento Fora Lacerda. Estamos analisando aqui essa efervescência, as lutas populares que estão acontecendo nas ruas do Brasil, né? Por que esse levante, né? A disseminada, né, insatisfação, a indignação presente no meio do povo aí. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar conversando aqui com Fidelis. Fique aí, voltaremos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos.
e fazer assim para as drogas. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética. Nós estamos na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e hoje nós estamos aqui entrevistando Fidelis Alcântara. Fidelis Alcântara é integrante do COPAC, o Comitê Popular dos Atingidos pela Copa, e também integrante do Movimento Fora Lacerda. Fidelis é formado em jornalismo social e publicidade. Fidelis, agora, diante dessa luta, que não é só espontânea, ela é organizada também, contra tantas injustiças que estão acontecendo, e uma delas, né, essa Copa do Mundo, que é um grande presente de grego para o povo, né, para a classe trabalhadora, nós estamos observando que o nível de repressão policial ao povo que está manifestando está grande. E eu ainda fiquei estranhando muito, né, ao ler nos jornais hoje, o prefeito de Belo Horizonte, o senhor Márcio Lacerda, dizendo que na última vez que a polícia prendeu muito poucas pessoas, que tem que ser mais duro. Qual a avaliação que você faz da atuação da polícia do estado de Minas Gerais e dessa questão da repressão às manifestações populares? Olha, Frei, eu acho o caso muito grave, muito sério mesmo. Inclusive, além dessa declaração infeliz do prefeito, a gente não vê o nosso governador falar nada, né, se eximindo totalmente da responsabilidade, sendo que a Polícia Mineira está sob o comando dele, nós sabemos disso muito bem, né, e nós vemos uma repressão descabida, uma forma de agir da polícia, né, o modus operandi, como eles dizem, completamente descontrolado. Na primeira manifestação que chegou até o Mineirão, que foi na semana passada, na segunda-feira, nós vimos a população ser encurralada, de um lado pelo choque, do outro lado pela cavalaria e do outro lado pela Rotam, sem ter uma rota de fuga. Isso é uma coisa absurda, né? Não se faz isso em nenhum tipo de manifestação, em nenhum lugar do mundo. E festival de bomba de gás lacrimogêneo, gás asfixiante, Se eu tenho uma ideia, à torta e à direita. Na última manifestação de sábado, na porta do Mineirão, quando nós estávamos indo embora, ali na região da Abraão Caran, nós encontramos 20 caixas, cada uma delas contém 16 bombas, né? As caixas estavam vazias, de gás lacrimogêneo. Então, só essas bombas foram usadas só ali naquela região, sem contar as que foram jogadas de helicópteros sobre a população, uma coisa grave ao meu ponto de vista, né? E, inclusive, para mim, o ponto mais grave dessa última manifestação foi que, depois que separaram, né, a manifestação, dividiram ela em duas, três, para poder tentar controlá-la, a parte maior dela, que já estava voltando para o centro, que tinham muitas famílias, muitas crianças, né? Era uma manifestação que deu praticamente 200 mil pessoas. Isso né? dia 22 de junho, o último, né? O último agora, a polícia foi com o choque, o caveirão, bomba e bala de borracha, empurrando a população do Mineirão até a região da Lagoinha. Isso causou uma grande revolta em todo mundo que estava lá, porque essas pessoas que estavam lá, elas não estavam participando, né, do ataque à PM, que um grupo se organizou para atacar mesmo, um grupo que está revoltado com a polícia, que apanha da polícia todo dia na periferia. Né? É preciso lembrar que essa violência policial ela é cotidiana nas periferias da cidade, né? Grande parte da população não é impactada, nem fica sabendo do que está acontecendo. Mas nós vemos na periferia de Belo Horizonte, na região metropolitana, um extermínio da juventude negra e pobre, né? Vários assassinatos inexplicáveis. Esses assassinatos muitas vezes são apenas ditos assim, acerto de contas do tráfico, quando na realidade a gente vê que eram muitos jovens que nem envolvimento com o tráfico tinham. Né? Então, esse massacre que acontece cotidianamente em nossas periferias faz com que a população se revolte. Né? A população pobre, que não tem acesso aos bens de consumo, não tem acesso ao Mineirão mais, né? Porque o Mineirão foi elitizado, não tem acesso à saúde e à educação, quando está no meio de uma manifestação dessa, ela se sente no direito, sim, de manifestar e de mostrar sua força. Né? E isso é atacando quem os oprime todo dia, que é a polícia. Né? Então, essa coisa também de separar entre vândalos e manifestantes, né, é uma coisa que a gente deve ter muito cuidado,
porque isso que estão chamando de vândalos, na verdade, é uma parte da população que é vandalizada pela PM diariamente. Imagina você dormir numa casa, sendo que a qualquer momento a polícia pode chutar a porta e entrar lá. Ou você viver numa comunidade que, quando você sai nas ruas à noite, você vai ser abordado, vai ser revistado e vai ser visto como um bandido, né? A gente sabe que não é assim, não é todo mundo que é bandido, né? Que só porque mora num bairro tal é bandido. Costuma-se dizer que aqui a polícia mata pelo CEP, né? Dependendo do CEP onde a pessoa mora, a polícia sabe que pode matar, que ela não vai ser cobrada por isso. Então nós precisamos repensar a nossa polícia, nós precisamos repensar as estratégias de ação nesses grandes eventos, porque o que a gente vê é um grande despreparo. Inclusive, Frei, teve uma questão que eu queria até ver o pessoal que luta pelos direitos dos animais, porque a forma como a cavalaria foi usada também, ao julgar os cavalos em cima dos manifestantes, e nesses lugares onde estavam os manifestantes já tinham muitas bombas de gás, os cavalos e os cavaleiros, né, da polícia montada, sem nenhuma proteção, sem nenhuma máscara, sem nada, passando mal no meio, junto com as pessoas, e as bombas, enquanto a cavalaria avançava sobre a população, o choque jogava bombas nos mesmos lugares, né? Inclusive já foi noticiado aí, em algum lugar eu vi que uns cavalos foram machucados mesmo, e machucados até pela própria PM. Isso é uma coisa absurda. Não se joga cavalo sobre as pessoas. Não se coloca o animal numa situação daquela, com bomba explodindo para todo lado e tudo. A gente sabe que o animal é sensível àquele tiro, àquelas confusões, né? Então, assim, uma aberração. As pessoas que caíram do viaduto, nas duas ocasiões, foi quando a polícia invade esses viadutos, soltando bombas e tiros, sem olhar para onde, né? Nós sabemos que o primeiro manifestante mesmo que caiu, uma bomba explodiu ao lado do pé dele, ele se assustou e no pulo que deu de susto, ele caiu do viaduto, né? Então a polícia precisa de rever esse modo operante delas, ela precisa entender que uma manifestação do porte que nós estamos tendo na cidade não pode ser reprimida com a tamanha violência que ela está reprimindo, porque isso só gera mais revolta, só gera mais violência. É isso, eu pude experimentar, inclusive, Fidelis, quero aproveitar para fazer um registro histórico. Eu estou indignado com esse uso que eu considero indevido do nome vândalos. Porque de onde vem isso? Vândalos eram povos germânicos do Oriente que no século VI tentaram lutar por direitos também no interior do Império Romano. Então os povos vândalos contribuíram enormemente para fazer derrubar o Império Romano. Então essa pecha negativa que se referia aos vândalos como simplesmente baderneiros, não, os vândalos lutavam por direitos. E depois também agora, não é à toa que a mídia, a grande imprensa tenta separar, são os vândalos, baderneiros e tudo, mas se a gente for olhar bem, quem são os violentos? E na última hora que você está fazendo referência, eu estava lá no meio, no dia 22, na frente do Mineirão lá, né? Não estava na linha de frente não, mas a uns 200 metros atrás assim, eu pude testemunhar. Quem estava ali num raio de 1 km², ali na Antônio Carlos, esquina com a Avenida Abrão Caran, um raio de 1 km, levou gás lacrimogêneo, gás asfixiante, que arde no olho, né? Fortemente asfixia a gente. Então, quem levou gás ali ficou marcado pro resto da vida. E eu pude ver no meio do povo que ninguém tem sangue de barata. Então, diante de uma agressividade daquela ali, é mais do que compreensível as pessoas reagirem de alguma forma, já que não tem como atacar a polícia, e vão tentar jogar pedra em algum lugar. Aí as lojas que estão mais por perto são as mais visadas. Então eu tenho certeza absoluta, experimentando que está no meio lá. É uma postura totalmente equivocada, desconfio se não é intencional, porque quanto mais bomba a polícia joga, mais violência ela provoca, né? Basta a gente ver qual foi o desfecho da primeira manifestação para essa agora, né? Depois que a polícia empurrou as pessoas até o centro com tiros e bombas, o centro foi depredado. Na outra manifestação que isso não teve, não aconteceu nada no centro, né? Isso é uma coisa clara. Inclusive, eu quero registrar também um fato, uma coisa histórica muito grave, porque como todos fomos dispersados e ficamos perdidos ali pelo bairro, um grupo, né, de manifestantes se reuniu na Santa Roda ao final da manifestação, procurando os amigos, procurando quem estava ferido, dando notícia. E a gente já estava fazendo, desde a hora do conflito, já um trabalho de indicar para as pessoas as rotas de fuga, né?
estávamos com proteção de máscaras e tudo, e indicando para as pessoas para onde fugir, porque o caos se instalou, né? E muitas pessoas que nunca foram numa manifestação não sabem se portar num momento de grande terror. Então, a gente que já lidou algumas vezes com isso, tentava tirar as pessoas dali e tal. E nesse meio tempo, né, nos perdemos dos amigos e fomos nos reunir já por volta das 8 horas, ali mesmo na região. E estávamos na Antônio Carlos esperando o ônibus para poder voltar para o centro, quando passaram diversas viaturas da PM, vindo para o centro para reprimir a confusão que estava acontecendo, e em uma dessas viaturas, ela diminuiu a velocidade, passou do nosso lado, apontou para a gente, viu que a gente estava vindo da manifestação e disse: vocês estão marcados para morrer. Então, esse tipo de intimidação, esse tipo de atitude da PM, ela não pode ser tolerada, ela não pode ser aceita, né? A gente sabe que isso não são todos os PMs que agem assim, a gente sabe que não é toda a PM, mas isso é uma coisa que a gente não pode admitir. Um PM não pode chegar para um cidadão e dizer: você está marcado para morrer porque estava numa manifestação política. Nossa briga não é contra a polícia, é contra a política. É contra a política que coloca a polícia nessa situação. Se o nosso governador tivesse um pouco mais de decência, de coragem, ele já tinha vindo a público, né, se desculpar por esses absurdos e pedir para a polícia começar a agir de uma forma diferente. Só que o nosso governador está se acovardando, ele não tem falado nada a respeito disso. Ele não tem coragem de aparecer na televisão para se explicar, para explicar o tamanho da violência e da força policial que foi colocada contra os manifestantes. Isso é não aceitar a manifestação do povo, é não aceitar as críticas que estão sendo feitas ao governo. Isso mostra a total incompetência do Estado para lidar com as suas fragilidades, com os seus erros, né? Não é possível que simplesmente diga-se: prendeu-se pouco, como o prefeito disse. Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito com o povo, isso é um descomprometimento com a cidade, com a vida na cidade. Ô, Fidelis, de fato, as autoridades públicas e a classe empresarial também precisa, de fato, levar a sério o povo e ouvir as reivindicações. Um dos assuntos que é uma reclamação muito grande é sobre o transporte coletivo, né? Então, em São Paulo e dezenas de outras cidades aí, já teve uma redução significativa. Aqui em Belo Horizonte, o prefeito Márcio Lacerda primeiro anunciou que ia ter voltar atrás em 5 centavos, depois pulou para 10 centavos. Qual que é a reivindicação mesmo? É tarifa zero e passe livre? O povo vai se contentar só com migalhas ou a luta é por direitos mesmo? Olha, a redução apresentada tanto pelo A redução apresentada tanto pelo prefeito aqui como prefeito em outras cidades é um absurdo, porque ela é baseada na retirada de impostos. E nós precisamos desse imposto para investir em saúde, em educação e em outras questões que o Estado precisa. Nós queremos a redução do preço da tarifa, diminuindo o lucro das donas da empresa de ônibus. E, principalmente, está na hora de revisar esses contratos. Desde que eu moro em Belo Horizonte, desde 1982, eu ouço falar de uma tal máfia dos transportes. São famílias de empresários que controlam o transporte público na cidade há décadas. Outro dia me explicavam que essas famílias elas estão desde a época do bonde. Elas controlavam o bonde, os ônibus elétricos e agora controlam os ônibus. Isso não dá para continuar. Para as pessoas terem uma ideia, o preço da nossa passagem sobe todo dia 29 de dezembro. E o que faz o índice de reajuste é o preço do combustível, o preço da mão de obra e o preço da manutenção dos veículos. Só que esse preço da manutenção dos veículos é determinado pelas empresas, ou seja, as empresas de ônibus determinam quanto que elas querem aumentar. Elas têm um contrato de 2008 que vai até 2028, um contrato de 20 anos. Se a gente continuar com esse contrato, a passagem vai chegar a R$16 em 2028. A gente não pode, nós queremos a revisão o cancelamento, a revisão e o cancelamento desses contratos para futura destarifação e tarifa zero. Ok, Fidelis, muito obrigado pela sua participação aqui no Palavra Ética, né? Entrevistamos Fidelis Alcântara, né? Que é integrante do Comitê Popular dos Atingidos pela Copa, também do Movimento Fora Lacerda. Obrigadão a todos pela atenção e até o próximo programa.